Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Estou de volta aqui no canal, dei uma sumidinha por causa do trabalho, né? Para quem não sabe, eu sou pastor, mas eu trabalho numa empresa. Então eu fico bem atarefado em alguns momentos, não é que não quer dizer que eu deixo de ser pastor, mas o ofício do dia a dia também nos chama. Mas eu estou de volta aqui no canal para deixar-lhes algumas mensagens e eu pretendo agora manter, para que nós venhamos manter um contato entre nós e que você receba a palavra de Deus, nós venhamos nos alimentar juntos, tá certo? Para nosso próprio benefício, para crescimento nosso espiritual. Quero falar nessa noite, explicar-lhes um pouquinho, não quero tomar muito tempo, até porque estou com um pouquinho a garganta inflamada, mas nada que nos impede de ensinar a palavra de Deus nessa noite, neste lugar, para você que me acompanha. Só consertar aqui a câmera, para que você possa me ver direitinho. Tá joia. Queridos, eu quero falar nessa noite concernente a palavra de João 4, que é quando Jesus ele passa por Samaria, né? E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Eu estou aqui com a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada, para aqui acompanhar no texto. E a Bíblia está dizendo aqui, né, que era necessário passar por Samaria. Não quer dizer esse era-lhe necessário. Não quer dizer que só havia aquele caminho. Havia outros caminhos, mas era necessário para Jesus, com a sua missão, passar por lá. Por quê? Porque, querido, todo plano de Deus, todo plano que Deus formou, que Deus criou, é para salvação. E dentro deste plano, Ele ama a gente, Ele ama pessoas. Está incluído eu e você neste amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um plano de salvação. Deus ama a gente. E por amar pessoas, né, Deus ele quer que nós venhamos ver a obra, a missão conforme Ele via, conforme Ele vê. Então aqui eu quero ensinar para todos aqueles que dizem ser missionários, né? Ou para pessoas que querem ser missionárias neste mundo tão grande e tão amplo para que a obra de Deus avance. A você que quer ser um missionário, eu quero te dar aqui 3 aspectos de um missionário que está dentro desse texto. O primeiro é que está escrito aqui no versículo de número 34 de João 4. Eu quero que você, se tiver Bíblia aí, acompanhe comigo na leitura, e enquanto eu explico para você o que quer dizer isso. No versículo 34, Jesus está dizendo assim, ó: Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por que ele está dizendo isso? Porque os discípulos voltam da cidade, os discípulos deixam Jesus ali no poço, vai para a cidade comprar comida, e aí quando volta, vê Jesus conversando com a mulher, e aí eles trazem comida, né, e diz: mestre, come. E aí agora Jesus vai falar isso aqui que nós lemos nesse texto, né? A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo isso? E aqui é o primeiro aspecto de um missionário. Jesus colocava a obra, a missão que Deus, o Pai, lhe confiou em primeiro plano, em prioridade. A prioridade de Jesus era ganhar almas, era realizar a obra daquele que o enviou, era concluir a missão. Esta é a prioridade. Todos nós temos afazeres, todos nós temos prioridades, todos nós temos planos. Só que para nós sermos um missionário da obra de Deus, nós precisamos ter a missão em prioridade. Aquilo que o Pai confiou em nossas mãos em primeiro plano. Nada é mais importante do que
ir de encontro a esta missão e ganhar almas. Concluir a missão em que o Pai lhes confiou. Jesus tinha a missão como prioridade. Ele colocou a missão como prioridade a ponto de dizer para os discípulos: eu só vou comer depois que eu executar a missão que foi me enviada. Eu tenho em primeiro lugar, eu tenho em prioridade na minha vida a missão em que Deus, o Pai, me confiou. Então, querido, para você que quer ser um missionário, para você que diz ser um missionário, não tem a obra de Deus, não tem a missão como prioridade em sua vida, tem colocado coisas à frente desta missão, então você não tem aprendido com Jesus. Jesus está nos ensinando isso. Tenha a missão como prioridade. Quando Deus ele aparece para Abraão ali, fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra em que eu lhe mostrarei. Uma missão. Deus deu para ele uma missão. Abraão, a Bíblia pelo menos não cita, mas Abraão não hesita em cumprir o que Deus havia lhe falado. Abraão, de imediato, ele sai. Ele sai e vai de encontro ao local em que Deus havia preparado. E note, Abraão não tinha um mapa. Abraão não sabia o endereço, mas Deus o levava. Abraão tinha que confiar nesse Deus de Israel e tinha que colocar a missão em prioridade. E lógico que em momentos da vida algumas coisas tendem a querer percorrer um outro caminho. Lembra do que acontecera na vida de Abraão nesta caminhada? Aconteceram muitas coisas, mas ele tinha a prioridade cumprir aquilo que Deus havia lhe confiado. Dentro desta prioridade existe oportunidades. Você não pode. Jesus ele está ali e é uma grande oportunidade. Ele não pode perder aquela oportunidade de estar ali diante daquela mulher, de falar a respeito de sua vida, tudo o que ela precisava ouvir, e também ganhar aquela alma, trazer aquela alma para ele, porque foi para isso que ele veio. Então aquela era a oportunidade para Jesus. Nós não podemos perder as oportunidades que Deus tem nos dado. Existem oportunidades, eu quero que você grave isso. Existem oportunidades que elas são únicas. Se essa é a sua oportunidade de você fazer diferente, para mostrar para outra pessoa que realmente você serve a Deus, faça. Ainda que não seja o desejo do seu coração, ou ainda que você não tenha força para tal coisa, mas faça, tenha a missão como prioridade. Não perca a oportunidade que Deus lhe deu. Dentro desta missão existem grandes oportunidades e você não pode perder nenhuma delas. Jesus ele não perdeu a oportunidade quando ele estava diante daquela mulher samaritana. Aquela era a oportunidade. Então, em primeiro lugar, para você que quer ser um missionário, ou para você que diz ser um missionário, em primeiro lugar, tenha a missão como prioridade. Em segundo, está escrito no versículo de número 35. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? É Jesus aqui dando o segundo aspecto de um missionário. E o segundo aspecto de um missionário é que dentro desta missão existe desafio. E em cada desafio tem uma oportunidade. Note que Jesus está falando sobre algo que eles mesmos conhecem. Olha, vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? É um desafio. E dentro desse desafio há a grande oportunidade. Jesus está falando para eles a respeito do plantio. E eles observando, eles olhando, eles sabem que é o tempo da colheita. Olha, daqui 4 meses nós vamos colher. Ou daqui a alguns dias colheremos. Eles olhando sabem. Jesus está falando, vocês olhando vocês sabem, não é? Então, eu vos digo algo. Olha o que Jesus vai dizer para eles. Vocês sabem
que como está faltando o tempo da colheita. Eu, porém, lhes digo, olha Jesus o que ele está falando. Levantem os olhos e vejam os campos. Quando Jesus ele fala isso, quem já leu o texto, ou quem aí está lendo o texto, está vendo que a mulher, ela sai e ela entra na cidade. Entrando na cidade, ela vai falar aos homens daquela cidade que ela encontrara um homem que era profeta. E este homem, provavelmente para ela seria o Messias, porque ele contou toda a sua história. E ela chama esses homens, ela chama toda a cidade, ela evangeliza a cidade naquele dia para ir lá até onde está esse homem. E quando a cidade vai, é a hora que Jesus está tendo um diálogo com os discípulos. E aí, quando eles aparecem naquela região, é o momento em que Jesus está falando isso aqui. Vocês não estão dizendo, vocês não sabem discernir que está faltando 4 meses para o tempo da colheita. Quando vocês olham a lavoura, levantem a cabeça agora. E quando eles levantam, eles estão vendo a multidão de samaritanos que está vindo. Porque a mulher foi lá e evangelizou e eles agora estão vindo para cá. Levanta os olhos e veja. Não é daqui 4 meses. Não é daqui a um tempo. Levanta os olhos e vejam. Já é tempo de colheita. Olha eles vindo lá. É Jesus falando sobre isso. Olha, já está vindo ali. O desafio está vindo, que é pregar para toda esta cidade de Samaritano. E neste desafio, esta é a grande oportunidade. O segundo aspecto, ou a segunda característica de um missionário é ter a missão sempre como desafio e nunca perder as oportunidades dentro deste desafio. Todas são. Imagine, todos nós nos deparamos com pessoas que não querem ouvir. É um desafio, mas aquela é uma grande oportunidade, é uma alma para Jesus. Todos nós nos deparamos com um ambiente hostil, onde há famílias que estão degradando, sendo destruída por uma obra satânica. É um grande desafio, mas aquela é uma grande oportunidade. Todo missionário, todos aqueles que receberam do Senhor uma grande missão, tem que ter a missão como um grande desafio. Porque as palavras, elas não são minhas. Eu preciso falar de alguém que eu conheço. Eu preciso falar de alguém que me ama, que está dentro de mim. Eu preciso falar de alguém que me mudou, me transformou e vai transformar alguém através de mim. É um desafio. E você precisa abraçar este desafio. Abraçar essas oportunidades que esse desafio te traz. E romper as barreiras. Crendo. Deus é quem faz. Segundo aspecto. Tenha a missão como um grande desafio. E dentro desse desafio, uma grande oportunidade. Terceiro e último, para nós encerrarmos aqui, está escrito no versículo de número 36. No versículo de número 36 está escrito: quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegre ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. O terceiro aspecto de um missionário é que o fruto que ele há de colher não é para agora, é para a vida eterna. Há muitos que estão dizendo que são missionários, ou outros que querem ser missionários, mas eles querem colher hoje. Eles querem vivenciar aquilo que pregam hoje. A obra não é sua, não, meu irmão. A palavra, ela não é sua. Se até hoje você tem pregado a palavra que é sua, essa palavra não vai transformar ninguém. A palavra, ela é de Deus. Deus é o dono da obra. Deus é o agricultor. E é Ele que faz com que o fruto apareça nas árvores. Ele é Senhor acima de todas as coisas. Então, pregue
Confie, continue pregando, leia, estude, ore, jejue, se santifique e continue a missão. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. A sua, a minha, a nossa missão é pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus. Porque os frutos não é agora, os frutos não é para agora, os frutos são para a vida eterna. O que é isso? É alguém, é eu que prego, para alguém ser salvo e lá na eternidade eu encontrar com ele. Então continue pregando, meu irmão. Continue orando por almas. Continue evangelizando, meu irmão. Estude mesmo. Leia, se aprofunde nas Escrituras. Ore ao Senhor. Busque a Deus a mensagem. Busque de Deus a palavra. E pregue. Porque o crescimento quem dá é Deus. E espere. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Guarde você e sua família. Guarde todos os seus passos. Guarde você ao falar. Guarde você ao entrar. Guarde você ao sair. Que Deus te honre, meu irmão. Que Deus faça de você um instrumento nas mãos dele. Para a honra dele. Para o louvor e para a glória dele. Deus te abençoe. Um forte abraço.